nossa leitura do Srimad Bhagavad Gita, como ele é. Hoje vamos ver, vamos ver 48. No verso 48 do capítulo 18, que é a conclusão, a perfeição da renúncia. Estamos terminando o Bhagavad Gita mais uma vez. E vamos primeiro então ler palavra por palavra, depois repetimos o verso. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sajam. Nascido simultaneamente. Karma. Trabalho. Kaunteya. Ó filho de Kunti. Sadosham. Com defeito. Api. Embora. Nunca. Tyajet. A pessoa deve renunciar. Sarva-arambha. Todos os empenhos. De certo. Doshena. Com defeito. Dhumena. Com fumaça. Agni. Fogo. Iva. Como? Avrita. Encoberto. Então vamos ler o verso, todos podem repetir. Sajam karma kaunteya. Sadosham tyaje. Savarambha hidoshena. Dhumenagnivavrita. Sahajam 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 karma kaunteya.
Sadoshamapi natyaje Savarambhahi doshena Dhumenagni-Nivagrita. Tradução, vamos repetir. Todo empenho é revestido de algum defeito. Assim como o fogo é coberto pela fumaça. Por isso, ninguém deve abandonar o trabalho nascido de sua natureza. Ó filho de Kunti, mesmo que esse trabalho seja cheio de defeitos. Repetindo, todo empenho é revestido de algum defeito, assim como o fogo é coberto pela fumaça. Por isso, ninguém deve abandonar o trabalho nascido de sua natureza, ó filho de Kunti, mesmo que esse trabalho seja cheio de defeitos. Mas isso aqui corrobora de cara que no mundo material não existe perfeição. Não existe perfeição. Que perfeição só no mundo espiritual. Então, significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Na vida condicionada, todo trabalho está contaminado pelos modos da natureza material. Mesmo que alguém seja um brahmana, ele tem de executar sacrifícios em que é necessário matar animais. Igualmente, um kshatriya, por mais piedoso que seja, tem de combater os inimigos. Ele não pode evitar isso. Do mesmo modo, um comerciante, por mais piedoso que seja, às vezes, para continuar fazendo negócios, deve esconder seu lucro, ou às vezes, precisa negociar no mercado negro. Estas manobras são necessárias, não se podem evitar. De maneira semelhante, mesmo que seja um Shudra, que serve a um mau patrão, o indivíduo deve cumprir a ordem do patrão, mesmo que tal ato não devesse ser feito. Apesar desses inconvenientes, o homem deve continuar a executar seus deveres prescritos, pois eles nascem de sua própria natureza. Nesta passagem, há um exemplo muito bom. Embora o fogo seja puro, mesmo assim produz fumaça. No entanto, a fumaça não faz o fogo ficar impuro. Embora haja fumaça no fogo, o fogo continua sendo considerado o mais puro de todos os elementos. Se alguém prefere abandonar o trabalho de kshatriya e adotar a ocupação de brahmana, não há garantia de que esta ocupação de brahmana não lhe reserve deveres desagradáveis. Pode-se, então, concluir que no mundo material ninguém pode estar inteiramente livre da contaminação da natureza material. Dentro deste contexto, o exemplo do fogo e da fumaça é muito apropriado. Quando no inverno alguém tira uma pedra do fogo, às vezes a fumaça incomoda os olhos e outras partes do corpo, mas mesmo assim se deve fazer uso do fogo, apesar das condições incômodas. Igualmente, ninguém deve abandonar sua ocupação natural, porque há
alguns elementos perturbadores. Ao contrário, desempenhando o seu dever ocupacional em consciência de Krishna, todos devem estar determinados a servir ao Senhor Supremo. Este é o ponto da perfeição. Quando se executa um tipo específico de ocupação para a satisfação do Senhor Supremo, todos os defeitos que, caso existam nesta ocupação particular, são purificados. Quando os resultados do trabalho se purificam, porque estão ligados ao serviço devocional, alcança-se a autorrealização, ou a perfeição de ver o eu dentro de si. Omagyananti Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Ishtapitham Jena Bhutali Sayam Rupa Kadatmahyam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Ubesha Upika Kanta Radha Kanta Namustute Sajam Karma Kunteya Sadushama Pinatyaji Savaram Bhahidoshena Dhume Nagniriva Vrita. Todo empenho é revestido de algum defeito, assim como o fogo é coberto pela fumaça. Por isso, ninguém deve abandonar o trabalho nascido de sua natureza, ó filho de Kunti, mesmo que esse trabalho seja cheio de defeitos. Krishna é muito claro, Srila Prabhupada é muito profundo. Nós podemos ver aqui que qualquer desculpa que alguém, em qualquer categoria dessa existência material, pode dar para negligenciar a tentativa, que é a perfeição do Varnashram, de satisfazer Krishna. Qual que é o argumento? Sansiddhi Haritoshana é o objetivo da organização de Varna e de Ashram. Aqui nessa explicação de Prabhupada não ficou nada fora. Não ficou nada fora. O Shudra tem a mesma chance que o Kshatriya tem, que o Brahmana tem, que o Vaishya tem. Ou seja, todos nós podemos, sim, independentemente da nossa situação material, da nossa condição material, alcançar a perfeição no caminho da autorrealização. Todos nós. Todos. Agora, existe um processo. Existe um processo para isso. E esse processo é muito eficaz, quando ele é tentado. Quando se tenta executar esse processo. Ninguém precisa abandonar o seu Dharma. Ninguém precisa, ou por inveja, ou por falso prestígio, ou por loucura mesmo, ou por tentativa de alcançar um destaque, achar que, não, a minha natureza é de Shudra, mas eu quero ser um Brahmana. Não, a minha natureza é de Shudra, mas eu quero ser um Kshatriya. Não, a minha natureza é de Shudra, eu vejo que é, mas eu quero ser um Vaishya. Eu não me sinto bem fazendo essas coisas, mas eu quero porque é outro status, dá outro... Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Krishna não considerou esse tipo de posicionamento da alma, porque como alma todos são iguais. Todos são iguais. De ver as Swarupa Krishna Nityadasa. A alma de um intelectual desse mundo material, que supostamente está numa posição, entre aspas, de Brahmana, não é diferente da alma do Shudra. Ela não tem
tem mais conhecimento que a alma do Shudra, consciência, que é Jit. Ela não tem mais eternidade do que a alma do Shudra. Elas são todas eternas, iguais. Sati. Ela não é mais bem-aventurada do que a alma do Shudra. Ou do cachorro. Ou do comedor de cachorro. O Chandala. Todas as almas são Ananda. Ananda ou Maya Vyasa. Felizes por natureza. Plenas de felicidade, de bem-aventurança. Então essas considerações aqui são todas muito pertinentes nessa explicação de Prabhupada, porque nós estamos vendo como a gente se ilude com bobagens e perde tempo ao invés de avançar na única coisa que realmente tem relevância, que é o caminho da autorrealização, independentemente da nossa condição material. Independentemente. Quando o Senhor Chaitanya fala para o Kulavesha Sridhara, eu vejo que você vive aqui nessa condição miserável, com essa chopana de sapê toda furada. Vejo que você está com a roupa toda, parece que foi metralhado, todo furado. Tá? Não tem uma reserva de arroz na sua despensa. Eu vejo. E você está tão feliz aí, está assim, está tranquilo, tá? Por quê? Como assim? E Kulavesha Sridhara fala para o Senhor Chaitanya, mas qual que é a diferença de um bilionário vivendo nesse mundo e um pássaro que faz seu ninho lá em cima de uma árvore simplesmente e tem a sua vida feliz, voando livremente pelo céu? É a diferença. Mas o Senhor Chaitanya fala porque ele queria justamente que Sridhara esclarecesse isso, mostrasse mesmo para todo mundo que... E o Senhor Chaitanya fala, não, você não me engana, não, você tem algum tesouro escondido aí, enterrado. Qualquer hora eu vou vir aqui para desenterrar esse tesouro, vou te desmascarar. Tinha o tesouro de Bhakti, esse sim. Esse é o tesouro que nós podemos ter. Esse tesouro não se perde. Agora, nós temos que entender isso claramente, não podemos ficar só na teoria. Na teoria. Teoricamente, talvez uma pessoa inteligente, materialmente falando, ela pense que não, o objetivo da vida é a liberação, é voltar para o mundo espiritual. Aliás, a gente ouve isso aí todo o tempo, né? Não, Prabhu, eu não quero voltar mais desse mundo, não. Não, isso aqui tá bom, mas e como é que faz para não voltar então? Como é que faz para não voltar? O Dharma Sasya para não tapar. Existe um processo que você tem que ter fé nele para poder conquistar seus objetivos. Quer realmente não voltar mais a nascer nesse mundo? Ashadadana, Purusha, Dharma Sasya para não tapar. Você não pode ficar assim, incrédulo. Você tem que ter fé que existe um processo que funciona e que eu alcanço esse objetivo se eu executá-lo. Agora, eu não executo. Mas não executa por quê? Por quê? Eu tenho muitos desejos materiais, eu sou muito fraco, eu fico só contando com aquela misericórdia especial de Krishna. Isso não existe, gente. Isso não existe. Isso nunca vai acontecer. Isso não existe. Isso é simplesmente impossível de acontecer. O serviço devocional puro é explicado no Srimad Bhagavatam, no segundo canto do Srimad Bhagavatam, capítulo, serviço devocional puro, capítulo 3. E o verso 10 é um verso que tira todas essas dúvidas. A kama sarva kamova, moksha kama udaradi. Udaradi. Tivrena bhakti yogena, yageta purushambara.
Então, nesse verso aí fala que quer você seja cheio de desejos. Aliás, esse mundo quem não é? Quer você não tenha desejo nenhum. Difícil. Quer você espere essa salvação. Não quero mais nascer desse mundo, não. Não, eu não, Prabhu, não quero mais nascer desse mundo. Não querer é muito sofrimento e tal. Mas então por que você não executa o processo? Porque eu tenho um monte de desejo. Tá aqui. Está aqui. Com desejo ou sem desejo, Tivrena Bhakti Yogena. Querendo salvação ou não, Tivrena Bhakti Yogena. A explicação é essa. Tem que executar um processo. Tem que executar um processo. Mas muitas vezes eu sou tão orgulhoso, mas eu quero essa liberação, eu quero. Que eu acho que não existe uma pessoa assim qualificada para eu me submeter a ela e ouvir dela e seguir ela e me render a ela, porque falta humildade, falta submissão. Então está errado ter desejo? Não. Está errado não ter desejo? Também não. Está errado desejar a salvação? Não. Está errado negligenciar a salvação? Também não. Sabe o que está errado? Está errado não fazer a lição de casa. Agora, a lição de casa, como falou Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, você não inventa ela. Não, a lição de casa quem dá é o professor. A lição de casa quem deu foi o mestre supremo, Krishna, o mestre espiritual original, Balarama. A lição de casa ela vinha através da sucessão discipular. Essa lição de casa ela não tem nada a ver com o sistema de Varnashram. Ela não tem nada a ver com dharma material. Essa lição de casa ela não tem nada a ver com conhecimento material. Nem com experiência material. Essa lição de casa aí, nós vamos encontrar a explicação sobre ela no Bhagavad Gita, capítulo 4. Ela é transcendental, então é o conhecimento transcendental. Conhecimento transcendental. Não é conhecimento material isso. Isso que estamos falando é para pôr fim na ilusão material, é para trilhar o caminho do conhecimento transcendental, é para alcançar a autorrealização, como o Prabhupada terminou aqui a explicação dele de maneira tão direta. Quando os resultados do trabalho se purificam porque estão ligados ao serviço devocional, alcança-se a autorrealização ou a perfeição de ver o eu dentro de si. Para qualquer coisa nesse mundo tem que se qualificar, não é? Para qualquer aprendizado aceita-se o mestre. Então, Bhagavad Gita, capítulo 4, conhecimento transcendental. Verso 34, famosíssimo. Famosíssimo. Tadvidhi pranipadena pariprashnena. Paripratena e pariprashnena. Quer aprender a verdade? Quer aprender? Quer trilhar o caminho certo? Quer fazer a lição de casa de maneira orientada, correta, e a lição que, uma vez feita, aprendida, culmina na perfeição? Aproxime-se de alguém que tem isso. Então Krishna falou, Tadvidhi pranipadena pariprashnena sevaya. Não se aproxime só não. Sirva ele. Pague ele com serviço. Tente aprender a verdade aproximando-se
aproximando-te de um mestre espiritual. Pariprasnena, indague dele, se aproximou. Pariprasnena, agora pergunte para ele, Pariprasnena, como que eu tenho que fazer? Aí é ouvir e seguir. Sevaya, servindo. Por que tem que ser assim? Porque o Padekshanti tem Gyana Gyanas Tatodarshana. Porque esse Tatodarshi, esse vidente da verdade, ele é capacitado para te levar pelo caminho certo, pegar pela mão assim, te guiar pelo caminho certo, porque ele conhece o caminho, ele viu a verdade, ele conhece a verdade. Ele não está iludido. Então, para aqueles que ficam, mas porque eu não quero mais voltar para esse mundo. O primeiro passo que ele tem que dar é esse, procurar um mestre espiritual e se render a ele. Porque ele vai te tirar da prisão, ele vai te tirar do seu emaranhado. Você está perdido no meio de uma floresta, tem floresta super fechada, cheia de perigos, cheia, repleta de perigo, escuridão, um perigo a cada passo. Mas tem uma pessoa que sabe como te conduzir e pega você pelas mãos, se você deixar, e te leva. Então isso está dividido para Nipatena, Pariprasnena, Sevaya. O Padekshanti tem Gyana Gyanas Tatodarshana. Então, tente aprender a verdade aproximando-se de um mestre espiritual fidedigno, autêntico, uma alma autorrealizada. Indague dele submissamente, não orgulhosamente, não, submissamente, com submissão e humildade. E pela orientação que ele vai te dando, vai pagando ele com serviço. Essa é a recíproca. Porque ele pode te tirar dessa fria, onde não existe perfeição, onde não existe trégua dos modos da natureza, bondade, paixão e ignorância, e todos os modos enredam. Se a bondade enreda, imagina a paixão e a ignorância. Os modos enredam assim, numa cadeia um pouco mais sofisticada, numa cadeia mais degradada e num super pela-pouco, num cadeião mesmo. Essa a bondade, a paixão e a ignorância. Mas eles enredam. Eles enredam. Só vai sair desse enredamento quem for tirado dali por esse vidente da verdade, por essa alma autorrealizada, por essa Nityasida, que só entra nessa cadeia para tirar o prisioneiro da cadeia, a Tatashta, nós todos, todas as almas condicionadas. É isso. É isso. Oh, mas, puxa, Prabhu, é mesmo e tal. Como é que faz? Faz assim. Nós vamos desenvolvendo uma favorabilidade para com esse vidente da verdade, para com esse amigo verdadeiro, esse representante de Krishna, que não é diferente de Krishna, e nós vamos nos aproximando de Krishna, nos aproximando da morada eterna, do mundo espiritual, nos aproximando, fazendo amizade com Krishna de novo, porque nós viramos as costas para Krishna, por isso que estamos no mundo material. Temos que recuperar isso aí, a maneira de recuperar é essa. Aliás, isso é tão verdade que o Shri Chaitanya Charitamrita, no Shri Chaitanya Charitamrita, Antya-lila 4, tem o verso 192. Ele deixa isso aí mais do que patente. Ele trata do estreitamento do relacionamento da alma com Krishna. Como a alma de novo recobra a sua associação com Krishna, o seu apego a Krishna, como ela desenvolve esse apego até se transformar em paixão, no bom sentido, amor. Amor. Quem não sabe o que é uma
pessoa completamente apaixonada pela outra. Uma pessoa completamente apaixonada por Krishna, ela só vê Krishna, ela não vê mais nada, ela não quer mais nada. Ela quer Krishna o tempo inteiro, porque ela está apaixonada. Então, quando alguém toma essa decisão, que é a decisão certa, nesse capítulo do Chaitanya Charitamrita, que trata dessa aproximação amorosa, fala Diksha Kari Bhakta Kari Atma Samarpana, Sei Kari Krishna Tari Kari Atma Sama. Krishna fala, nossa, essa alma acertou, tomou a decisão correta, agora sim. Ele aceitou um representante meu, ele vai se render a um representante meu, ele está sendo Diksha. Esse verso trata da iniciação espiritual. Ele está aceitando um mestre espiritual, um guia. Voltando lá no começo, para não esquecer, porque nós temos um ponto de partida, estamos aqui desenvolvendo um raciocínio. Independentemente se ele é Shudra, se ele é Vaishya, se ele é por natureza Kshatriya ou se ele é Brahmana, independentemente. Se ele for Brahmana e não fizer isso também, não tem valor nenhum. O status de Brahmana dele não tem valor nenhum. Será que estou sendo claro? Está dando para entender? Então, o que vai acontecer ali? Naquele momento que a alma foi sincera mesmo, agora eu quero acertar mesmo, estou aceitando um representante fidedigno de Krishna e quero agradá-lo para assim agradar Krishna. Ninguém vai ao Pai senão por mim, falou Jesus Cristo, o mestre espiritual de todos os cristãos. Ninguém vai a Krishna se não for através do meio transparente que é o mestre espiritual que nos leva a Krishna. Então, Diksha Kari Bhakta Kari Atma Samarpana, Sei Kari Krishna Tari Kari Atma Sama. Essa atitude deixa Krishna tão satisfeito de alguém aceitar um mestre espiritual, ser iniciado por um mestre espiritual fidedigno, que Krishna fala que nesse momento ele vê tal alma, tal devoto, como se esse devoto fosse ele próprio. Como se esse devoto fosse ele mesmo. Então é o caminho. Tem um caminho. Tem a solução para se pôr fim em todos esses defeitos que reinam. Sabe? Arambha, todos os empenhos, em todos os empenhos nessa vida, tem sadosha, defeitos. Aí nesse caminho também vai existir, mas nós não podemos desistir. A alma, essa purusha, não tem outra alternativa, não se situar em transcendência. A maneira é essa, não tem outra. Entrar dentro do processo, aceitar um mestre espiritual, servi-lo, subir-se humildemente e ser assim iluminado por ele. Aí vem aquele outro lado da moeda. Porque tudo se cria uma fantasia, né? Tudo ou é muito barato, muito fácil, ou então é muito difícil, impossível, que não dá para fazer. Tudo mentira, balela, tudo invenção da alma condicionada, que como fala para ela da Maharaj, ela é muito malandra. A alma condicionada, ela quer desfrutar, mas ela quer também um certo status de que está transcendendo, está fazendo, que faz, que ela é. Tudo malandragem. Tem que ser normal. Tem que ser normal, porque não vou ser iniciado porque sou muito caído. Não sou iniciado porque eu fico olhando assim, quem que pode ser meu guru aí? Não é que nem eu, por exemplo, que sou altamente intelectual, formado e não sei o quê. Eu não tenho um guru. Toda essa loucura aí. Sendo que Diksha é uma coisa muito simples, mas muito eficaz, como eu falei no começo, a iniciação espiritual. Sem ela não vamos chegar em lugar nenhum, não. Não vamos chegar.
Agora, como ela, sem Srila Jiva Goswami, ele é o nosso, assim, erudito mor dos Goswamis de Vrindavana. Ele era o mais erudito de todos. Srila Jiva Goswami. Ele escreveu o Bhaktissandarbha. No Bhaktissandarbha ele explica a iniciação. É verso 868 do Bhaktissandarbha. Ele fala: Divyam Gyanam Yato Dadyat Kuryat Papasya Sanshayam. Portanto, Tasmat Diksheti, que é Diksha, Diksheti, Saprota, Deshikai, porque é verdade, Tatua Kovidai. Que será que Srila Rupa Goswami falou? Incrível, o mais erudito de todos os Goswamis. Muita erudição, gente. Mais erudito de todos eles, os Goswamis, isso não é uma brincadeira, não, viu? Quem será que Srila Jiva Goswami está falando no seu Bhaktissandarbha? Verso 868. A iniciação espiritual serve para quem a recebe gradualmente e se desapegando do gozo material e gradualmente se apegando ao serviço devocional. Que nada. Só isso? Só isso. Só que só isso aí é a única solução para tudo. Se não tiver isso aí, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Se não nos desapegarmos, independentemente de que situação nos encontramos por karma, independentemente de que dharma estamos executando, se não nos desapegarmos gradualmente dessa causa do enredamento material, que é o gozo dos sentidos, o gozo dos objetos materiais, a tentativa de desfrutar da propriedade de Krishna, que é desfrutar desse mundo material, dos elementos materiais, de tudo, e não nos apegarmos gradualmente a cada vez mais fazermos uso de tudo isso, para o dono de tudo isso, que é se apegar ao Tivrena Bhakti Yogena de Adhyata Purushapala e se manter em serviço devocional, em Bhakti Yoga, executando o processo corretamente. Não vamos chegar a lugar nenhum. Então é para isso que serve a Diksha, a iniciação. Srila Jiva Goswami falou. Quando alguém é iniciado, ele se incentiva a servir mais. Então ele não precisa estar 100% puro. Aliás, ele está completamente impuro. Quem já está limpo, por que vai tomar banho? Ele vai ter que tomar banho, aceitar o processo de se limpar, porque ele está sujo. Porque ele está sujo. Só que aí ele vai entendendo, opa, isso aqui é sujeira, isso aqui é mais sujeira. Deixa eu me cuidar aqui para não ficar cada vez me sujando mais, porque eu estou me limpando, mas vou continuar me sujando. Então isso aí significa gradualmente se desapegar de tudo que suja, que enreda, que prende nesse mundo, e se apegar a tudo que fazendo eu estou cada vez me limpando mais, me purificando mais. E aqui, Prabhupada falou também. Este é o ponto da perfeição. Este é o ponto da perfeição. Quando alguém faz isso, quando se executa um tipo específico de ocupação para a satisfação do Senhor Supremo, todos os defeitos que acaso existam nesta ocupação particular são purificados. Aí não vai ter mais problema nenhum. Não vai ter mais problema nenhum. Desculpa interromper. Skanda Purana confirma isso. Skanda Purana confirma isso. Tudo que está falado, que falamos até agora, está confirmado no Skanda Purana. Skanda Purana fala que
Sansara, a roda do Sansara, né? Esse mundo material. Sansara esmi Mahagore. Mahagore é esse oceano de escuridão material, esse oceano de ignorância que estamos nele. O Agapatvibuti, esse mundo material, esse universo cósmico material. Sansara esmi Mahagore, Jama, Mrityu, Samakule. Pujanam Vasudeva Syaptarakam Vadibi Smritam. Então, nesse verso Skanda Purana fala que esse mundo material, esse ciclo de nascimentos e mortes, que começa já com a miséria, com o nascimento. Jama. É cheio de perigo e escuridão, ignorância, e é incrementado durante a vida. Depois que nasce, já começa a miséria no Jama, no nascimento. Durante a vida, só sofrimento, só miséria, só enredamento, só perigo. Às vezes a gente pensa sempre assim no perigo, de o que vai acontecer comigo, né? Ai, será que no próximo passo ali tem uma bomba aqui, vai explodir, vai... Não é esse o perigo. O perigo é a degradação, é perder a vida humana. Esse é o verdadeiro perigo. Esse é o verdadeiro risco. É isso aí que está entre o Jama e o Mrityu, entre o nascimento e a morte. Esse risco. Além, obviamente, de Samakule, de tudo que não presta. Que pode acontecer com todos nós ou não. Então, o Skanda Purana fala que é quase impossível se libertar desses perigos todos aí, que reinam aqui no Mahagore, esse grande oceano de escuridão e ignorância. E que só tem uma saída. Essa. Pujanam Vasudeva Syam. Vasudeva é tudo. Vasudeva Syam, tudo é Krishna. Tudo pertence a Krishna. Todos nós pertencemos a Krishna. Vasudeva é a única verdade. Então o que nós temos que fazer? Pujanam Vasudeva Syam. Adorar Vasudeva. Adorar Vasudeva, mais nada. Serviço devocional. E isso aí é corroborado, como eu acabei de falar, Siddhartha Diva Goswami, é corroborado por todos os verdadeiros filósofos, os verdadeiros eruditos que conhecem a verdade, os videntes da verdade. Corroboram. Todos eles falam a mesma coisa. A única solução, meu amigo, é Pujanam Vasudeva Syam. A única maneira de escapar desse Mahagore, desse oceano de escuridão e ignorância e perigos. Ah, mas tem falha, tem dificuldade. A cama salva, a cama vá, moksha cama dá. Não tem outro caminho, temos que continuar insistindo. Com defeito ou sem defeito, com falha ou sem falha, com desejo ou sem desejo, almejando a salvação ou não, nós só temos uma chance. Continuar adorando Krishna, continuar servindo Krishna. Continuar abrigado nos pés de lótus de Krishna, através do abrigo nos pés de lótus do representante de Krishna, um servo amoroso íntimo de Krishna. Shila Prabhupada, quem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu ia perguntar isso, desculpa atrapalhar. Eu ia perguntar isso, né? Como que a gente faz para encontrar isso que nos leva... Encontrar quem? Não, eu falo, no caso é encontrar Krishna, né? Não, você tem que encontrar primeiro quem te leva a Krishna. Krishna você não vai encontrar. Eu acho que eu vou encontrar esse mestre espiritual. Você já encontrou. Ah, preocupado ali, eu estou falando tudo que ele falou. Eu represento ele, ele representa Krishna. Você já encontrou. É só começar a fazer como tem que ser feito. Como eu falei no meio antes lá, tem um processo. A gente não pode inventar o nosso processo de bhakti. Tem um processo autorizado. O serviço devocional tem que ser feito assim, ouvindo e seguindo. É o que eu faço, é o que eu faço. Não, então, tem que ouvir e seguir, aí dá tudo certo, vai dar tudo certo. Então é isso. Mas, ó, uma boa nova aí, você já encontrou. Não precisa procurar mais não, viu? Prabhupada. Não precisa procurar mais não, você já encontrou. Eu sou meio ligado a essa coisa ecumênica, assim, todos os mestres espirituais, eu falo de Chico Xavier, por exemplo,
sabe? Esse ecumenismo, ele representa diferentes níveis de religiosidade, diferentes níveis de ocupação, com diferentes entendimentos em bondade, paixão e ignorância. Nós estamos falando aqui de bondade pura, Vishuddha-sattva, transcendência. Por isso que eu citei o Bhagavad Gita, o conhecimento transcendental, capítulo 4 do Bhagavad Gita. Estuda ele, você vai entender como que se encontra um representante certo e como se executa o processo corretamente. Tá? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, quem? Muito obrigado a todos, voltem sempre. Hariyo.